tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos estarem presentes. É um momento muito importante para nós todos da organização do ASMUN e também do Centro Universitário Assunção. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a mesa aqui. Primeiro, a nossa reitora Karen, professora doutora Karen Ambra, o professor vice-reitor Alessandro, também o professor doutor Carlos Eduardo Lobo, o secretário-geral acadêmico Derek Lindor e eu, Felipe Hélero, secretário-geral institucional da ASMUN. E também a nossa convidada de honra, a embaixadora Irene Vidagala, que nós faremos a apresentação mais geral dela posteriormente. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a reitora Karen para ela fazer uma fala a respeito da ASMUN. Então, por favor. Onde você quiser. Boa tarde. É uma grande honra e é com entusiasmo que eu dou as boas-vindas ao primeiro ASMUN. Esse é um evento que simboliza um exercício acadêmico e, mais do que isso, representa o nosso compromisso com os valores que sustentam a Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, a paz, a cooperação, a busca por um mundo mais justo e sustentável. Nos próximos dias, vocês, todos como delegados, terão a responsabilidade de representar nações, de defender ideias, construir diálogos e encontrar soluções de maneira diplomática para desafios globais. E esse é o cerne da ONU: unir povos e nações para o bem comum. A missão da ONU é muito clara e gira em torno de manter a segurança internacional, de promover relações amistosas entre países, de cooperar na solução de problemas mundiais e de garantir o respeito aos direitos humanos. E estes, aliás, são indivisíveis. Quando um é violado, todos os outros são afetados. Sem dúvida nenhuma, todos são afetados. Bom, reiterar, reafirmar a fé nesses princípios que regem o trabalho da ONU é muito mais do que um ideal, é uma necessidade. Nós, hoje, estamos vivendo tempos que exigem diálogo, compreensão. O mundo real, assim como a simulação, não acontecem simplesmente por meio de discursos, mas na capacidade da escuta ativa, de tomar decisões com responsabilidade e de refletir naquilo que se pensa, fala e faz. Aqui vocês vão ter a oportunidade de exercitar esta arte da cooperação, da diplomacia, e certamente vão experimentar e vão descobrir que todos os avanços, e os maiores deles, só são possíveis quando nós todos juntos nos propomos a negociar e a encontrar pontos de convergência, mesmo em situações de diferença. Mesmo. Bom, eu desejo que este evento seja bastante produtivo, inspirador, que ele represente um marco nas vidas acadêmicas e pessoais de vocês. Que essa experiência possa fazer com que vocês reconheçam o poder da cooperação
como instrumento, como ferramenta para a superação dos desafios globais. Então, agora eu declaro aberto o evento Asmon 2025 e que comecem os debates. Agora eu gostaria de chamar o vice-reitor, professor doutor Alessandro Venturini, para uma fala também. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou professor aqui na instituição, apesar de estar no cargo de vice-reitor. Tem alunos da área do direito aqui? Pouca gente do direito, né? Mas eu costumo brincar com os alunos e digo, olha, o governo tomou uma medida aumentando um tributo de forma ilegal. Isso é bom? Aí os alunos falam, não, professor, isso é péssimo. Eu falo, não, para nós isso é ótimo, né? Seremos advogados, precisamos do conflito. Não que a gente vai sobreviver com conflito, mas a função dos operadores do direito é justamente buscar a solução do conflito, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal da área do direito não é bem visto. Fala, qualquer coisa vai processar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Fazendo uma comparação com o que acontece na ONU, né, vocês vão ali tentar dialogar para chegar a um consenso. E eu acho interessante, quando veio o primeiro pedido para a realização desse evento, nós não tínhamos um presidente que falou que ia comprar o Canadá e a Groenlândia, né? Nós não tínhamos um presidente que falou que vai transformar a faixa de Gaza num grande resort e vai colocar os palestinos, sem conversar com os outros governos, no Egito e na Jordânia, salvo engano. Nós não tínhamos um presidente que começou a impor taxação para evitar a entrada de produtos, prejudicando o próprio mercado. Ontem um CEO da Ford disse, nossos carros não vão ter competitividade no mercado americano com essa taxação de 25% sobre o aço e o alumínio. Nós não tínhamos um presidente de uma das maiores potências que não acredita em mudança climática. E quem veio do metrô até aqui deve ter sentido essa onda de calor que não é normal, né? Chuvas, alagamento em tudo quanto é lugar, enfim. Então, vejam que daqui para frente, eu acho, infelizmente, né, vocês são as futuras gerações, cada vez mais nós teremos conflito no mundo. Cada vez mais o desprestígio em relação à ONU, à OMS, né? O que o cara faz lá em cima, o outro faz aqui embaixo, né? O tal de Milley. Parece assim, ele toma a decisão, ele liga, o Milley fala, também vou fazer. Então, é um desprestígio com aquilo que é mais sagrado para o ser humano. Nações unidas. E hoje a gente vê uma desunião, uma polarização. Eu sou professor também de direito ambiental. Eu quase desisto mais do tema. Já sabe, falo, olha, está difícil pensar em sustentabilidade no planeta. Todo mundo ignora isso. Eu vi uma série da Netflix, um documentário chama Conspiração Consumerista. Alguém já assistiu? É assustador e, ao mesmo tempo, desanimador, né? Então, vocês são a futura geração. A gente já está tirando meio que o time de campo, né? Eu já estou com 54 anos, eu já falo, olha, agora é com vocês. O papel eu já fiz e eu vi, infelizmente, uma piora. Em todos os sentidos, né? Desrespeito ao ser humano, desrespeito ao meio ambiente. Então, a movimentação de vocês jovens para levar a sério, com responsabilidade, um tema tão importante, dá uma luz e esperança para nós encontrar, né, que vocês não são a tal da geração Enzo, que todo mundo critica, que fica o dia inteiro no TikTok. Ainda bem. Graças a Deus a gente vê um pouco de esperança. Então, eu parabenizo a iniciativa dos nossos alunos, acolhemos todos os demais alunos que estão aqui, e eu desejo que seja um evento muito brilhante. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Felipe, porque hoje o show é dos alunos aqui, né? Nós somos apenas espectadores. E parabéns a todos aí pela presença. Agora, para mais uma fala, o professor Dr. Carlos Lobo, que é professor do curso de História e especialista em Geopolítica. Olá, boa tarde a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas. Estava pensando, vindo para cá, no que eu ia falar, né? Fora o calor, né? No metrô. Aí eu fiquei pensando, lendo o jornal hoje de manhã, como está tendo uma postura global de ataque às instituições, ao Estado, né? Como se o Estado mínimo fosse resolver tudo.
Então, ataque à ONU, à justiça, isso não é só no Brasil, isso é geral, isso é estrutural. Né? E eu fiquei pensando, nossa, parece a década de 30, com os totalitarismos da década de 30, quer dizer, você ataca o Estado, mas, no fundo, você usa o Estado para manter um sistema totalitário ou autoritário. Né? A gente vê um crescente problemas políticos internacionais, conflitos, né? O complexo industrial militar global cada vez mais forte, mais guerras, né? A gente vê isso recorrente, vê o caso da Rússia, dos Estados Unidos. Se vocês repararem, desde o fim da Guerra Fria, a cada 5 anos esses países estão em guerra. Tem uma guerra regional, uma guerra local, né? Ainda, graças a Deus, não global, mas o clima está mais tenso. E eu acho que um evento como esse ele é fundamental, primeiro, para vocês terem noção que o Brasil não é sozinho no mundo. Nós, no Brasil, tanto na parte dos acadêmicos e dos estudantes, e da população, temos uma visão muito voltada, como a gente fala, para o próprio umbigo. A gente não vê o país no mundo. É difícil isso, né, no meio acadêmico. Na área dos cursos de relações internacionais, o debate sobre isso. Né, é difícil mudar essa mentalidade. A gente mal estuda o que é a América do Sul, por exemplo. Quantas teses tem? Agora, hoje em dia, melhorou bastante, mas de uns 20 anos para cá. Mas o que é a América do Sul, o que é o Mercosul, o que é a África, o que é o Atlântico, o nosso entorno imediato, que é a nossa origem, a nossa brasilidade, e o que é importante. Ah, professor, não é importante estudar o resto? Tudo bem, o resto está no hemisfério norte, que é o centro, a gente é meio periférico, né? Tem que estudar também. Mas eu acho que é fundamental o debate. E o importante num evento como esse é abrir o debate para esses temas atuais, quer dizer, qual que é o papel do Brasil no mundo, uma defesa da ONU e das instituições internacionais, porque eu sempre falo em aula, né? Ah, a ONU tem vários problemas, a OMC, a Organização Mundial de Saúde. Eu falei, imagina se não tivesse essas instituições, como é que seriam as coisas? Vamos lembrar do que foi a Liga das Nações no pós-Primeira Guerra, do que foi a Segunda Guerra Mundial. Espero que todos aproveitem o evento, aproveitem o debate, né? E a embaixadora, com toda a sua trajetória no Itamaraty, que é fundamental. Uma mulher, né, num ambiente pouco propício à entrada de mulheres, né? Mas uma lutadora, porque o mundo está mudando, né? E se você não tiver cabeça aberta, você fica que nem um dinossauro lá para trás, entendeu? Então tem que mudar, tem que se adaptar. Então acho que é bom aproveitar os debates que a gente vai ter aqui e o depoimento dela. Isso que é fundamental até para quem quiser seguir a carreira diplomática. Então agradeço a presença de todos e todas e muito obrigado. Agora sim, a estrela, introduzir nossa palestrante. Ela ingressou na carreira diplomática em 1986, trabalhou nas embaixadas brasileiras na Zâmbia, Portugal, Angola, África do Sul, foi conselheira na missão brasileira da ONU em Nova York e, por fim, chegando ao mais alto posto da diplomacia brasileira, quando foi embaixadora do Brasil em Gana. Hoje ela é subchefe do escritório de representação do Itamaraty na cidade de São Paulo, além de ter um vasto trabalho em temas como relações Brasil-África, equidade de gênero na diplomacia e um apoio contínuo às simulações da ONU. Por favor, muitos aplausos, Vossa Excelência, embaixadora Irene Vidagallo. Obrigada. Boa tarde. Eu vou ficar por aqui, vou ficar confortável, vou ficar de costa para vocês, e eu vou pedir para o pessoal que está lá longe vir aqui para frente. A gente tem um certo... Vocês viram até agora, vocês só ficaram ouvindo discurso, né? Isso faz parte do mundo diplomático, totalmente dentro do decoro. Só que na diplomacia a gente não senta longe, a gente cria uns grupinhos próximos, a gente faz aquela conversa de pé de ouvido. Se vocês ficam aí longe, eu me sinto, né, distante desse calor humano. Quando eu trabalhava na ONU, eu vi que tem um comitê aí de Conselho de Segurança das Nações Unidas. As Nações Unidas têm aquela sala gigantesca da ONU, do Conselho de Segurança, mas tem a salinha pequenininha onde as coisas são conversadas. Aí são 15 membros, aí tem uma mesa com 15 lugares e mais o lugar do secretariado, e tem a parte de trás dos assessores, tudo fechadinho.
Ali a gente está discutindo coisas que todo mundo lá fora quer saber. Então, aqui eu quero trazer vocês para perto para a gente falar mais intimamente. Obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar minha grande alegria de estar num espaço amigo. Adorei ouvir o que se disse antes. Nós hoje estamos em mundos em que os debates ideológicos são inviabilizados, são negados, é tirada a legitimidade do discurso com opinião, e eu vejo que eu estou numa instituição onde opinião existe. A gente pode ter acordo, ter desacordo, mas a gente tem opinião. O que não é justo é a gente passar pelo mundo sem ter opinião. Aí é um descaso, é muito egoísta. Você não perdeu o seu tempo em desenvolver uma racionalidade a propósito de qualquer coisa. Então, ter opinião significa que a gente está atento ao mundo, né? Senão você tem só sentimento, você tem só a sua opinião, que é o que você sente. Isso é muito egoísta. E aí eu começo falando um pouco do nosso tema. Já agradeci a oportunidade de estar aqui pessoalmente, mas o faço também aqui em público. Agradeço aos mais jovens, agradeço aos mais velhos. Peço que quem estiver filmando não filme, não porque eu não quero falar, é porque eu não falo para a máquina, eu falo para pessoas. A gente ainda fala para pessoas. E se vocês estiverem num comitê da ONU, de verdade, a gente não está filmando. A gente pode estar filmando, você, por acaso, está no comitê da Câmara dos Deputados. Ali aquilo virou um cenário, um palco para exploração de imagem. Não é essa a nossa ideia. Eu tenho algumas ideias que vão surgindo quando eu vou falando com vocês. O professor, nosso vice-reitor, mencionou, ou foi posição. Ontem eu vi uma cena que, para nós, diplomatas, é um ataque ao decoro, à liturgia da diplomacia. O presidente Trump recebeu o rei da Jordânia, e eu peço a vocês que busquem essa imagem. Vão lá procurar na internet e achar. O rei da Jordânia estava aqui sentado, numa clássica simulação, não, realização de um encontro entre dois chefes de Estado. Ele estava com o semblante, a cara totalmente fechada. Por quê? Porque o presidente Trump não se dignava olhar para ele. O presidente Trump estava fazendo um discurso para a Câmara de televisão, porque ele vai usar aquilo não nas relações internacionais, não no diálogo com o chefe de Estado, mas ele vai usar para mobilizar opiniões, que é o que ele está fazendo. Ele está tentando ganhar hearts and minds. Ele está tentando convencer de que ele tem a boa resposta para o mundo. Bom, falei tanta coisa, deixa eu voltar um pouquinho. Enfim, quando eu venho para esses eventos, eu tenho um problema. Me dá um pouco tempo para falar. E eu adoro falar. E olha só, eu tenho um público para me ouvir. Gente, quanta gente tem público para ouvir hoje em dia? Né? Pouquíssima. Eu tenho esse privilégio de ter vocês aqui. Então, agradeço a cada um e cada uma de vocês por essa oportunidade de eu compartilhar algumas ideias. Minha história de vida, falaram que eu entrei no Itamaraty, né, em 85, eu tenho 41 anos de Itamaraty. Tenho 41 anos de uma realização profissional absoluta. Absoluta. Quando eu entrei no Itamaraty, eu não sabia o que era. Eu entrei no Itamaraty porque eu fiz direito, na minha época não havia relações internacionais. Me lembrem do tempo, porque eu não contei. Que horas a gente começou? Não, mas você tem que me dar... Quando forem... Você me deu 40 minutos para falar, né? Quando for 35, 30, você me avisa, tá bom? Eu estou negociando, quem sabe ele deixa passar um pouquinho mais, tal, que é tudo um processo de negociação, né? Então, tá bom. Quando eu fui para a faculdade de Direito, eu não tinha muita ideia de que eu queria... Quer dizer, na verdade, enfim, o que era o Itamaraty? E os colegas da universidade, da faculdade de Direito, não tinha RI, vão fazer Itamaraty? Tá, também vou. E hoje eu posso dizer, hoje o nível de informação é completamente diferente, mas eu acho que há uma essência no trabalho de todo diplomata. E eu imagino que alguns de vocês aqui, só alguns, queiram ser diplomatas, ou pensem, aspirem a essa possibilidade. O que marca um diplomata? O serviço público. Nós somos funcionários públicos.
Nós pensamos no interesse público. Esse é um tema que hoje talvez pareça muito desassociado da realidade que a gente vive. Porque a gente vive num mundo não só marcado por Trumps, mas a gente vive num mundo marcado por uma lógica individualista. Então, eu pergunto, vários de vocês aqui são internacionalistas ou estão vinculados à área de relações internacionais, eu imagino. E quem vem fazer uma simulação tem alguma simpatia pelo tema. Aí eu pergunto, qual é a vocação de um internacionalista? A vocação de um internacionalista é pensar o mundo num espaço amplo e um espaço de convivência. Porque, se você não fosse internacionalista, você ia ser militar, porque você ia pensar exatamente o oposto da cooperação e da construção da paz, que era resolver conflito por intermédio da guerra. Alguém aqui pensa ser militar? Não. Se a gente não tem nenhum militar aqui, o nosso compromisso é com solução pacífica de controvérsias. O nosso compromisso é com possibilidades de crescimento coletivo. Por quê? Porque a criação de diferenças produz, a criação de desigualdade produz conflito. Então, vejam que não só a gente quer uma pacificação das relações internacionais, o professor falou que o advogado é bom porque ele vai lá resolver conflito. Na verdade, o diplomata ele tem que antecipar a possibilidade de conflito e evitar que a gente chegue nessa conclusão. O sistema internacional, e nos debates que vocês vão ter, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, nós não estamos resolvendo conflito. Nós estamos produzindo um mundo construído coletivamente, onde a gente reconhece o espaço nacional, mas a gente, sobretudo, identifica a convergência de interesses. Então, o que a gente vai procurar numa negociação internacional é o espaço de convergência de interesses. Nós temos que construir uma nova regulamentação para as mídias sociais no mundo. Como é que a gente cria isso coletivamente? A gente ainda não tem um conflito construído em cima disso. Mas nós já estamos nos antecipando e produzindo algo dessa ordem. Quando a gente pensa, por exemplo, a exploração da Antártida, toda a discussão que foi feita na área de mar, nas divisões que cuidam de mar e espaço, né? Explorar a área toda do Ártico, explorar as possibilidades no espaço ulterior, né, no espaço, tudo isso a gente vai construindo consensos para evitar a guerra. Então, a gente já quer produzir um mundo de paz. Na área do desenvolvimento econômico, isso é essencial também. Então, vejam, eu fui para a diplomacia porque eu via o mundo como um espaço de construir o bem coletivo e eu queria ser parte disso. Então, a minha pergunta aqui é, quem está construindo a sua carreira, fazendo as suas opções profissionais, pensando no bem coletivo? Enfim, não precisam responder, a resposta é para vocês. É legítimo, se legitimou, que eu vou pensar em mim. Eu quero eu estar bem. Eu quero eu ter o meu espaço de conforto e eu quero assegurar para mim e para os próximos de mim o melhor possível. Eu não posso dizer que você não tem razão para agir assim. Só que você não vai ser um bom funcionário público. Porque, como funcionário público, o seu espírito é o outro, não é você. A diplomacia e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é reconhecer o outro. É ouvir o que o outro diz. Você não vai para uma negociação internacional querendo só falar. Você vai para uma negociação internacional, e vocês que estão nos vários comitês, para ouvir o outro. Em função do que o outro disser, você vai calibrar a sua posição. Você vai dizer, talvez eu consiga propor isso e a gente consiga negociar. Talvez eu possa ir um pouquinho mais adiante. Talvez eu tenha que ficar um pouco mais para trás. Então,
Ouvir é uma prática que a gente perdeu o costume. A gente não ouve mais. Mas, para construir interesses coletivos, nós temos que ouvir todo mundo. Então, vejam, o que é ser um diplomata? O que é ser um internacionalista? O internacionalista, hoje em dia, ele está na área pública, essa que eu mencionei, mas ele também está na área privada. E eu quero legitimar o grupo com o qual eu estou associado ou associada. Atua nesse ambiente internacional na área privada, está bem. A gente precisa de gente produzindo, a gente precisa de gente gerando imposto, a gente precisa de gente dando emprego. Quem dá emprego, quem gera imposto, quem produz riqueza, quem produz bens, inteligência, o setor privado. Então, está bem, eu não tenho nada contra. Eu só acho que cada um tem que saber qual é a sua vocação. A sua vocação é pública ou a sua vocação é privada? Eu quero ser dentista. Ok, sou dentista, vou cuidar ali. Mas, de repente, outro dia eu ouvi uma história tão legal. São tantas, mas eu vi uma, né? Um professor, um médico, um médico, e ele cobra muito nas consultas dele. E aí, uma pessoa conhecida ia a esse médico e ele falou assim, não tem desconto, meu preço é esse, eu quero viver bem, eu estudei muito e tal. A minha contribuição eu dou 2 vezes por semana que eu vou trabalhar no hospital público e lá faço o mesmo que eu faço para os meus clientes privados. Mas não vou fazer para você, se você quiser, você vai no hospital público. Perfeito. Acho que ele atendeu a consciência, ele falou assim, eu estudei em escola pública, eu tenho que devolver isso. Então, eu acho que a gente sempre encontra um espaço para a nossa consciência. Agora, a gente precisa pedir à nossa consciência que nos oriente. A gente não pode ir por acaso. A gente não vai porque vou com a valsa, vou. Não, eu tenho que fazer uma reflexão, o que eu quero. Então, bom, eu queria trazer para vocês aqui um pouco que já foi dito, o momento, eu juro que eu queria estar assistindo alguns debates de vocês. Eu queria estar. Tem algum comitê histórico? Se tiver comitê histórico, não. Mas qualquer tema que seja contemporâneo e atual, vocês estão no sal. Vocês estão no sal. E eu queria ver. Queria ver os delegados dos Estados Unidos. Todo mundo aí encaixando o Trump. Aí a gente vem, e diplomata fala tudo que o presidente diz. Bom, o presidente foi eleito democraticamente, a gente está defendendo um Estado democrático, né? Então, se a gente está defendendo um Estado democrático e se ele foi eleito, respira fundo e tenta criar alguma coisa palatável disso tudo. Porque até o Trump tem uma burocracia que vai tentar deixar o clima. Por quê? Porque os diplomatas americanos, que não são políticos, mas que são diplomatas de carreira, vão entender que o médio e longo prazo existem. E que eles não podem queimar hoje a ficha do amanhã. Nós somos funcionários públicos. Nós temos visão, não com o período de uma eleição, mas nós temos compromisso com o médio e longo prazo. Então, essa percepção, você é um diplomata norte-americano, você vai ter que incorporar Trump, mas você vai usar o seu talento para buscar no seu repertório de conhecimento, no seu linguajar diplomático, uma possibilidade de criar alguma coisa que não vá contra a posição do seu presidente ou do seu governo, mas que equalize ali da melhor forma. Super talento. Você é um chinês. Legal, quero ver. A China até agora está quietinha, né? Está muito interessante olhar o mundo neste momento. A gente está vendo horrores. A gente está vendo horrores. Para um diplomata, é como, sei lá, não vou nem tentar uma analogia, porque eu corro o risco de errar. E vou errar. É bastante peculiar esse momento. E eu estou escrevendo um artigo, que vai sair na revista Cult, talvez, no próximo mês, que é um dossiê sobre a soberba. E me foi pedido para escrever sobre a soberba. E eu falei, bom, vou escrever sobre a soberba dentro da minha área, que é Relações Internacionais. Quem aqui... Bom, soberba, para quem não sabe,
é um dos 7 pecados capitais. Os pecados capitais estão escritos na Bíblia, nos textos bíblicos. Então, a partir da referência da soberba, a soberba é aquele que... O soberbo é aquele, ou a soberba, né? É aquela pessoa que se entende superior, que está acima dos outros. Para começar a escrever sobre soberba nas relações internacionais, eu falei assim, bom, não tem outro jeito, eu tenho que começar com o Trump. É a própria referência da soberba. Agora, é muito interessante, porque os textos bíblicos vão dizer que aquele que é soberbo vai para o inferno. E eu até tentei pegar aqui, mas ia pegar muito tempo para mostrar para vocês. É um texto de Isaías, do Velho Testamento, e depois um texto dos Provérbios, que mostra que aquele que se julga superior vai cair no inferno. Isso é o que a gente está querendo olhar, né? E ver, será? Não estou torcendo. Diplomata não torce. A gente defende o interesse do Brasil. Se em algum momento a gente tiver que fazer uma aliança com os Estados Unidos, porque estrategicamente é oportuno, vamos fazer. Eu costumo dizer que o mundo internacional, e para todo mundo que é internacionalista, ou gente que é da área de mídia, né, é muito fácil ser comentarista de política externa. É muito fácil. Hoje em dia, a gente vê uma montanha, um monte de gente falando bobagem. Por que falando bobagem? Porque ninguém tem compromisso com o resultado. Quando você é diplomata, não adianta você dizer o que você acha, ou o que o seu país acha. Quando você é diplomata, você tem compromisso com o resultado, coisa que nenhum analista tem. Eles têm absoluta, eles e elas, total tranquilidade em falar hoje uma coisa, amanhã tem um outro cenário, eles mudam de opinião, depois, no outro dia, vem outra coisa, uma terceira situação, só que um Estado não muda de posição a cada cenário. Um Estado tem uma coerência na sua participação internacional. E é por isso que o Brasil é benquisto no cenário internacional, porque nós temos uma coerência de uma diplomacia de 200 anos e de pouquíssimas alterações na nossa linha de construir política externa. Por quê? Porque os interesses do Brasil são interesses definidos pela nossa população. É claro que a nossa população vai sendo... Nós vamos agregando brasileiros nessa população. Antigamente, a política externa era exclusivamente definida pelas elites. E as elites, no século XIX, as elites da área agrícola, produtores de café, depois nós incorporamos as elites do meio industrial. Hoje nós temos que fazer uma composição entre grupos da indústria, grupos da agricultura, grupos da tecnologia, grupos do meio ambiente, mas a gente tem que inserir na construção da política externa brasileira pessoas que sempre estiveram excluídas no mundo, no Brasil, cujos seus interesses também têm que estar sentados à mesa. Mas o Brasil foi construindo essa história. Ele não muda de um dia para o outro. Então, a coerência de uma posição internacional é algo muito bem avaliado no caso da diplomacia brasileira. E eu acho que ela passa por isso, pelo compromisso que um jornalista, que um analista não tem. Então, vejam, o tema internacional não é uma coisa... As pessoas podem até estudar temas internacionais, mas elas não estão fazendo o que vocês estão fazendo. A experiência de vocês é a experiência de assumir o compromisso com o médio e longo prazo. Então, eu vim para cá com imensa alegria, aceitei esse convite, eu tenho falado, enfim, alguns aqui de vocês já terão me ouvido falar, porque eu sou arroz de festa, estou em todo lugar, me convida, eu vou, adoro falar porque eu gosto da minha carreira, porque eu quero defender essa nossa instituição que é o Itamaraty. Mas eu gosto de falar para vocês que vão fazer simulações, que estão fazendo simulações, porque vocês estão olhando o mundo com o compromisso de fazê-lo dar certo. Ninguém entra numa simulação dizendo, vou explodir uma bomba e vou chamar um militar para jogar esse jogo, e eu quero sair de férias. Tá? Então, este compromisso de vocês com o resultado vai criar na vida de vocês, mesmo para aqueles e para aquelas que não serão diplomatas, cria para vocês uma percepção
da cidadania de cada um de vocês, de cada brasileiro. Vocês precisam entender o que é o Brasil no mundo. Eu gosto muito de dizer que o Brasil é muito poderoso. O nosso complexo de vira-lata, que é amplamente difundido, porque convém que a gente acredite que a gente não é nada, que a gente não tem capacidade de criar a nossa própria pauta, o nosso próprio interesse. Mas o Brasil é muito importante. E eu começo sempre falando de uma imagem que uma vez eu tive e que eu acho genial para falar do Brasil. O Paulo Nogueira Batista Júnior, uma vez, ele fez 3 círculos concêntricos, 3 círculos. E esses círculos tinham uma intersecção. Num círculo, ele pôs as 15 maiores economias do mundo, no outro, ele pôs as 15 maiores populações do mundo, e no outro, ele pôs os 15 territórios maiores do mundo. 15, 15, 15. E na intersecção dos 3 estavam aqueles únicos países que são maior renda, maior população e maior território. 5 países estão nesse lugar. E pensem que território, quem estuda um pouco de ciência política, de relações internacionais, de história, o poder tradicional está vinculado a esses 3 elementos: riqueza, população e território. 5 países frequentam essa intersecção. Vocês já pensaram quais são, né? Rússia, China, Estados Unidos, Índia e Brasil. Sacaram isso? É pouco? É pouco? Não é pouco. Agora, o que o Brasil é diferente dos outros 4? Hã? O Brasil é o único que não é potência nuclear. Não é pouco também, né? Todos os outros são potências nucleares, e o Brasil não é. Qual é a nossa opção? Negociar. Qual é a nossa opção? Escolher a paz. Qualquer opção de guerra, a gente já perdeu. A gente não tem vocação militar. Isso não é uma escolha nossa, da geração de vocês. Foi um pouco a geração, minha geração, quando a gente resolveu fazer um pacto com a Argentina, e os 2 países resolveram abrir mão do seu complexo, a sua tentativa de começar a construir um complexo nuclear, para a gente criar uma possibilidade de desenvolvimento em 2 países que não seria aplicar recursos na força militar, mas tentar desenvolver as suas populações. Então, vejam, o Brasil é importante. É claro, ele tem vários novos elementos de poder, tecnologia, meio ambiente, e aí o Brasil também participa. Então, para vocês, mesmo quem não for ser diplomata, a partir dessa experiência que vocês têm aqui, vocês vão pensar o Brasil nessa sua grandeza. Dá um super orgulho, não dá? Quem aqui não é brasileiro? Quem for brasileiro tem que ficar muito orgulhoso, né? Então, quando você ouve jornalista falando, o que o Brasil quer discutir paz da Ucrânia? Eu quero discutir paz, porque se não for a paz, estou mal. Então, eu espero ter um cantinho em qualquer espaço que seja para discutir a paz. Porque isso, porque estão achando que são o quê? Porque o BRICS estão achando o quê? Gente, eu estou procurando os meus espaços de viabilidade. E a minha viabilidade é um espaço de cooperação e de negociação. Tenho um super orgulho da nossa diplomacia. Mas tem alguns aqui, algumas que pensam fazer Itamaraty. Começa a parte mais difícil da nossa conversa. Por quê? Vocês já ouviram falar, e foi engraçado que o professor aqui mencionou, eu falei, eu estou num campo amigo, estou me sentindo aqui em casa. Viu? O professor falou do Estado mínimo. Vocês sabem o que é o Estado mínimo? Estado que está sendo desconstruído para viabilizar opções em que o público, o interesse coletivo, vai sumindo. A diplomacia é isso. A diplomacia hoje sofre de Estado mínimo. Quem pense para o Itamaraty tem que pensar que está indo para uma instituição que passou a concorrer na formulação e na execução da política externa com elementos estranhos à lógica constitucional. A Constituição do Brasil diz que a diplomacia
tem que ser exercida por brasileiros natos, diplomatas de carreira. Nós somos os assessores e assessoras do presidente da República na reflexão e na execução da política externa. Hoje em dia, nós temos que competir com muitas outras pessoas. O Itamaraty está sendo sucateado no espaço do Estado mínimo. É muito duro dizer isso, e muitos dos meus colegas, se me ouvissem, o ministro das Relações Exteriores estivesse aqui, o Celso Amorim, falou: a Irene faz uma campanha contra o Itamaraty. Não, eu dou um choque de realismo, que, para quem está no poder, não vale a pena dizer isso, né? Porque, de alguma forma, estão compondo com esse sistema. Mas eu venho fazer essa denúncia. A gente está tirando competências do Itamaraty. Por quê? Porque a gente está dividindo essa competência com outras instituições que não são formadas por diplomatas de carreira, que atendem a interesses de setores muito definidos, inclusive do setor privado, inclusive das várias más reflexões que hoje a gente tem no país. Então, a gente pensar a diplomacia como um espaço que está sendo reduzido, a coisa mais fácil de fazer é olhar para o Trump. O que é a diplomacia dos Estados Unidos hoje? É uma diplomacia que vai buscar os interesses das big techs, que vai atender aos interesses de algum grupo empresarial, de alguns grupos empresariais americanos que vão se beneficiar dessa guerra comercial, vai atender, sem dúvida, ao setor militar, que vai estar promovendo aí uma renovação da corrida militar, todo mundo na Europa, na Ásia, todo mundo crescendo seus orçamentos militares. Não é verdade? É isso que a gente quer para o Brasil? A gente está sendo organizado ou desorganizado para a reflexão que eu fiz aqui no começo sobre o interesse público ir cedendo lugar aos interesses de grupos privados. E aí a gente tem que pensar uma coisa que é estratégica. O crime organizado entrando na nossa política. Não estou falando nenhuma novidade para vocês, estou? Não estou. O crime organizado vai começar a se organizar para estar na diplomacia. O que a gente vê, por exemplo, em cenários de conflito no continente africano? A gente vê mineração ilegal autorizada. Quer dizer, você descontrola totalmente, você inviabiliza a presença do Estado em áreas de mineração, e a mineração vai ser feita ali, sem controle ambiental, sem pagar imposto. É o que a gente está trazendo para o nosso país. A gente viu isso no governo Bolsonaro. A total desorganização da nossa área de fronteira na Amazônia com o crime. E a nossa diplomacia engoliu. Ela não teve potência política para definir outros interesses. Ou seja, podia seguir com essas áreas, tá? Mas está difícil. Está difícil. O professor foi muito mal. O professor só foi muito mal. Isso. Ele falou: olha, eu estou entregando a bola, estou deixando para vocês. Eu não. Eu tenho 63 anos. Eu estou na luta. Eu vou continuar. Enquanto eu tiver voz, eu denuncio. Eu posso não ter potência para fazer, mas eu sou uma funcionária pública de carreira. A minha obrigação é denunciar, é dizer aquilo que eu vejo. E é isso que eu espero de cada um de vocês. Vocês não podem, aqueles que entrarem no Itamaraty, que estão pensando em entrar no Itamaraty, não podem entrar lá e falar assim: agora eu vou ser como eles. Não. A gente não quer mimetizar o espaço de aceitação daquilo que é inaceitável. Por isso eu falei, vamos construir nossas consciências,
Vamos construir nossas reflexões. Por que eu vou entrar no Itamaraty? Por que eu vou ser um profissional? O que eu quero? Eu tenho que sobreviver. Legal. Isso está dado no nosso organismo. A menos que você estiver doente, você vai sobreviver. Então, o que você tem que pensar é, eu vou sobreviver para fazer o quê? Para deixar que marca na minha existência. Então, professor, eu não desisti. E eu tenho certeza que o senhor também não desistiu. E eu vou continuar falando enquanto eu puder. O meu limite do poder é o fim do regime democrático. Então, em última instância, eu vou estar sempre defendendo a minha possibilidade de falar. E aí eu vou concluir, que a gente deve estar quase no tempo, né? 10 minutos, ótimo. Depois eu respondo perguntas. Eu vou concluir falando desse elemento de sobreviver. Eu vejo aqui um misto bastante equilibrado no meu olho entre homens e mulheres. E falar um pouco da questão da diversidade no campo diplomático. Né? Os organizadores me pediram que falasse, não precisavam nem pedir, eu falaria de qualquer forma. A nossa reitora, há pouco, falou assim, eu posso chamar você de Irene? Eu falei, pode, no espaço privado, mas não no espaço público. No espaço público, e aí foi engraçado, porque os colegas aqui, o nosso fotógrafo, tão querido e tal, me chama de Irene. Eu não sou Irene. A Irene não estaria aqui. Quem está aqui é a embaixadora Irene. E eu faço questão do meu título, porque são pouquíssimas as mulheres que chegam à posição que eu cheguei. Então, é bom lembrar que elas existem. Elas existem. E elas estão aqui. Junto comigo, várias colegas. Nós, hoje, no Itamaraty, somos 23%. Quando eu entrei no Itamaraty, nós éramos 23%. Ou seja, adoram dizer, houve melhoras. Estou procurando. Hoje, nós temos consciência de que nós somos poucas e que nós temos que crescer. Quando eu entrei, não havia essa consciência. A gente virava uns hominhos dentro do Itamaraty. Porque a gente nem tinha título no feminino. Era embaixador Irene, embaixador, secretário Irene. Hoje, a gente tem consciência de que a gente tem um espaço. E agora, a gente quer mais do que a inclusão de só mulheres. A gente quer inclusão do que é diverso. A gente quer inclusão de negros, a gente quer inclusão de indígenas, a gente quer inclusão de pessoas que falem outras línguas. O Itamaraty, essa disfuncionalidade do espaço do Estado mínimo, porque ele é tornado disfuncional para mostrar que ele é irrelevante. Ele é objetivamente tornado irrelevante. Nós temos um curso para Itamaraty, e nós temos uma prova para Itamaraty, que você testa 3 línguas, ou 2 de 3, espanhol, francês e inglês. Gente, e os nossos colegas brasileiros que falam tcheco, que falam russo, que falam chinês, que falam coreano, eles não vêm para o Itamaraty? A gente não quer essa convergência da sociedade brasileira? A gente vai ficar atlanticista para sempre? O mundo hoje olha para a Ásia. A sociedade, a economia se manifesta no espaço asiático. E a gente não agrega ninguém que fale línguas asiáticas. Legal, né? É uma instituição disfuncional, não é verdade? Bom, mas, enfim, nós precisamos de inclusão. E essa inclusão é feita em classes sociais, em regiões geográficas do Brasil, em gênero, em opções ideológicas. Eu não preciso ter só gente do Itamaraty que pensa como eu. A gente precisa construir um espaço de diálogo interno também. Então, quem pensa em Itamaraty falar, se eu escrever isso, se eu pensar aquilo, gente, pensa o que você pensa, tem que ser bem pensado. É um espaço para gente inteligente, que pensa. Pensa, justifica, constrói um raciocínio lógico. E a inclusão de pessoas enriquece
a nossa experiência diplomática. Mas, mais do que isso, eu falava à nossa reitora agora há pouco que nós estamos num momento bastante desafiador. Essa é uma palavra bem diplomática, né? Desafiador. Né? O momento é desafiador porque todas as minorias estão sendo pressionadas para abandonar o discurso, a prática, a reflexão, que resolveram chamar de identitarismo. Isso é um golpe baixo na nossa força. Nós começamos a agir. Nós começamos a ganhar consciência do nosso espaço. E quem não quer que a gente continue a agir, começa a dizer que o nosso discurso perdeu validade. Para mim, não perdeu validade nenhuma. E eu disse à reitora, eu vou continuar na minha pauta feminista, na minha luta pela inclusão de mulheres no espaço da política, em nome da última mulher que sofreu um feminicídio. Há uma luta. E essa luta é minha, mas é de todos os homens que estão aqui. A menos que você queira compactuar com os feminicídios. A menos que você queira compactuar com a morte dos gays, dos trans. A menos que você queira compactuar com a morte dos indígenas. Se você não quer compactuar com isso, você pode ser homem, branco, hétero, enfim, cis, todos esses, toda a maioria, mas se você não compactua, você está no nosso time das minorias. E é isso que a gente quer. A gente quer mais e mais gente do nosso lado. E o meu discurso não é identitário. Eu só estou fazendo o que a nossa professora falou, nossa reitora falou. Eu estou defendendo direitos humanos. Eu quero sobreviver. Se eu não tiver uma democracia que me assegure o direito de falar, e se eu não puder ser uma mulher que pensa, que reflete, que pode opinar, que pode participar, não vale a pena viver. Então, eu luto pela minha sobrevivência e dos meus pares, homens, mulheres, indígenas, todos nós temos a obrigação de usar todo o nosso talento para fazer um mundo melhor. Meu compromisso. Obrigada. Obrigado, embaixadora. Agora nós vamos abrir para só 3 perguntinhas de quem tiver alguma pergunta, algum questionamento sobre qualquer coisa que queiram falar com a embaixadora. Quem tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para a embaixadora. Como disse, conversei com a senhora lá fora, eu tenho muito interesse em seguir na área de diplomacia. Porém, sempre me disseram que essa área sempre foi muito só das elites e sempre me rebaixaram, sempre me menosprezaram pelo fato de eu não vir de uma família rica ou com grande capacidade financeira. Então, eu gostaria de saber se existe alguma dica, se existe uma indicação ou alguma forma que alguém como eu, uma pessoa, e eu acredito que várias pessoas aqui presentes, alguém que veio, de certa forma, lá de baixo, possa subir até o patamar em que a senhora conseguiu alcançar ou ir além. Se existir alguma forma, eu ficaria muito grato em saber e escutar da senhora uma voz tão experiente nessa área. Tá. Dicas para o Itamaraty. Estude muito, muito, muito. Segunda dica para o Itamaraty. Todo mundo da área de internacional vá para a porta do Ministério da Fazenda pedir mais dinheiro para ter mais cargo no Itamaraty. Porque com 50 vagas por ano, colega, o espaço para não dar certo é muito grande. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma diplomacia. Eu podia aqui te dizer, estude muito, use... enfim, hoje em dia, você vai ter que trabalhar e estudar. Existem casos desses, você é um menino branco, você não vai ter cotas, então, enfim, mas você... É difícil, é demais difícil.
Tá? Não estou te desestimulando. Estou te dizendo que você tem que entender, você e todos que quiserem, que é muito difícil. Não tem cota ainda para mulher. Estou lutando para ter cota para mulher. Por enquanto, só temos cotas para negros, mas eu acho que as mulheres precisam ser incluídas por meio de cotas. Mas, vamos ser objetivos, né? Em primeiro lugar, estudar muito. Quando eu estudei, essa história de vir de família pobre, ou de não vir de família rica, e de não ter sobrenome, só conta porque você vai ter que trabalhar para estudar. O resto faz a menor diferença. Eu venho de uma família de imigrantes portugueses que tem 4º ano primário, meu pai e minha mãe já falecidos. Só que eu estudava muito. E eu não tinha fim de semana. Quando era para estudar, era para estudar. Ou seja, estudar chama 24 horas por dia, 7 dias por semana, com exceção de quando você está dormindo, tomando banho, você está estudando. Pode? Dá para fazer? Dá. Dá. Né? E eu passei no primeiro ano que eu tentei. Por quê? Porque eu não fiz isso e mais alguma coisa. Plano B, não tem plano B, tem só plano A. Se você falhar no plano A, você constrói um plano B. Mas trabalhar com 2 planos é perder energia. Tá? Na minha ideia. Se quer fazer diplomacia, que é super difícil, vá lá. Eu acho que o fato de você ser... O que é difícil hoje para o Itamaraty, tem mais gente aqui que pensa em fazer Itamaraty, é porque há um número muito pequeno de vagas, gente. E vejam, o interesse do Brasil, o Brasil tem tantos interesses no sistema internacional, que o que a gente tem que conseguir é aumentar o número de diplomatas. Não tem jeito. Se a gente tem só 50 diplomatas por ano, alguém vai estar fazendo diplomacia que não serão os diplomatas. Então, a gente tem que discutir esse aspecto. Hoje em dia, a carreira tem uma... Eu estou no sindicato de Itamaraty, não deve ser surpresa para ninguém, que eu também sou sindicalista, né? É isso mesmo, faz parte da luta. Hoje, nós queremos uma reforma da carreira diplomática, porque a carreira está montada em estruturas velhas e que não mais refletem as dinâmicas que a gente hoje tem que responder. Então, enquanto você tiver gente velha, e eu sou velha, mas estou dando meu espaço com a minha experiência para todo mundo jovem que quiser. Mas hoje a gente tem gente com muito mais idade, continuando a refletir sobre como fazer diplomacia. Não é a diplomacia, é como fazer a diplomacia. E esse fazer a diplomacia está meio encalhado, está meio difícil. Então, a minha sugestão, inclusive, para professores que estão na área de relações internacionais, é pensar isso. Como é que o Estado mínimo está afetando a diplomacia e como a gente tem que ampliar muito o nosso número de diplomatas. Quando a gente ampliar, a prova vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais acessível. Mas há um interesse do Itamaraty em trazer gente de outras áreas geográficas, de outros meios econômicos. A prova não tem nenhum tipo de preconceito. Ninguém sabe o seu nome. Até o final da prova, ninguém sabe quem você é. Pode ser você ou o filho ou a filha do dono da CSN. Né? Então, não é por aí. Tira isso. Você vai levar com você a dificuldade de fazer a prova. Mas o fato de quem você é, de onde você vem, ignora. Não é assunto. Com licença, cara embaixadora, eu tinha uma pergunta relacionada à política externa brasileira. Mais especificamente em relação à postura do Brasil em relação ao que está acontecendo atualmente em Israel. Você vê, desde os últimos 16 meses do conflito em Gaza, a postura do presidente Lula em caracterizar várias vezes como um genocídio, ou limpeza étnica, ou outros adjetivos. Porém, economicamente e internacionalmente falando, você vê o Brasil cada vez se afirmando mais em acordos com Israel, como, por exemplo, a renovação de um acordo relacionado a um complexo militar brasileiro e um complexo militar israelense, no qual foi comprado armas e caminhões específicos para a Polícia Militar de São Paulo. Então, eu gostaria de entender, nesse ponto, por que tem uma certa, entre aspas, incongruência em relação à postura internacional do presidente Lula e da efetiva relação internacional do Brasil com Israel. Tá, ótima pergunta. Eu não sigo esse assunto no detalhe. O acordo que você falou para o Estado de São Paulo, a compra foi feita pelo Estado de São Paulo ou foi feita pelo governo brasileiro? Não tem isso, né? Porque você tem... é uma compra
é uma compra e pode ter sido o governo do Estado de São Paulo. Então, não passa para um eventual acordo. Havia, sim, uma previsão de venda de equipamento militar do Estado israelense, né, de fábricas israelenses para o Exército brasileiro, e, tanto quanto eu sei, foi suspensa, com muita crítica de muita gente. E aí eu vou fazer, de novo, uma reflexão sobre o que é a mídia. Né? A mídia cobra posições da diplomacia que a gente não tem que tomar. Quando você olha as oportunidades na área comercial, você tem que ser pragmático e pensar, vai fazer diferença se eu deixar de... Eu não estou nem falando de Israel, estou falando, por exemplo, são tantos casos, Venezuela, teve a Ucrânia, a Rússia, tal. Uma das coisas que está na nossa Constituição, e que para nós é muito valoroso, é que o Brasil não faz ingerência nos assuntos internos de outros países. Isso nos protege na área de política externa. Se a gente seguir essa linha, a gente consegue dar previsibilidade às nossas relações no exterior. Os nossos parceiros sabem o que esperar da gente. A Rússia não vai chegar para a gente e pedir assim, rompa com os Estados Unidos, porque, senão, eu não vou fazer negócio com você. Por quê? Porque a gente separa as coisas. A gente diz, o nosso espaço de poder não nos permite jogar esse jogo. A gente tem que ser um pouquinho mais pragmático. No caso de comprar armas de Israel, nós podemos, em algum momento, fazer a opção de não comprar, como Estado federal, como governo federal. Mas nós temos um problema que não é nenhum desses que você falou. Nós temos um grupo pró-Israel dentro da sociedade brasileira que tem muito peso político. E é irrealista você imaginar que o presidente da República não tem que negociar com esse grupo dentro do Brasil. A diplomacia se faz internamente. Esse é um jogo político, mas com efeito no cenário internacional. Então, um jornalista... Ou, vamos dizer, os grupos de esquerda. Vão lá os grupos todos pró-Palestina, enfim. Você vai me ver em várias manifestações pró-Palestina, então eu estou tranquila para falar. Eu, Irene, mas aqui quem está falando é embaixador. Tá? O que nós temos que ver é que o governo brasileiro tem uma tradição de postura internacional a favor da solução de 2 estados. O Brasil defende, é participante da Corte Internacional de Justiça, do TPI, o Brasil promove o direito internacional. Então, essa é a construção da nossa lógica. Um jornalista ou um grupo de esquerda pró-Palestina que venha pedir para o Brasil romper relações com Israel, ou que venha aqui os grupos falando rompe relações com a Venezuela, você fala, não é da nossa tradição diplomática. A gente não vai inaugurar isso. Isso vai, no médio e longo prazo, reduzir o nosso espaço de poder. O que a gente faz é construir espaço de poder, não é reduzir espaço de poder. Então, você vai falar assim, nós vamos... Né, dizem que diplomata... É isso mesmo. Isso faz parte do nosso talento. Por quê? Porque a gente não pode fechar a porta amanhã. E a gente tem que construir uma base de sustentação política que hoje seja a mesma da manhã, de depois da manhã, de depois da manhã, porque os nossos parceiros vão saber o que podem esperar da gente. Não se esqueçam que, num passado recente, que a gente teve a diplomacia do presidente Bolsonaro, que foi totalmente uma ruptura das nossas tradições diplomáticas, a gente começou a ter uma chancelaria, o Ministério das Relações Exteriores, que fazia a crítica à China. Sendo que e o presidente da República e os ideários, todos os ideólogos, né, do governo bolsonarista, faziam crítica à China, sendo que a China é o maior mercado das exportações brasileiras. A China imediatamente olhou para o Brasil e falou, esse negócio está complicando. O Brasil, que era separava as coisas, essa era a nossa tradição. O governo da China, que pensa em 100 anos, falou assim, a gente tem que começar a construir alternativas ao Brasil, porque o Brasil pode mudar a sua postura. Esses são os desafios da diplomacia. Não pensar, um jornalista, um crítico que está lá falando na Globo News, compromisso dele com isso? Zero. Nós não.
A gente tem. E por isso eu defendo que o diplomata tem que ir mais a público falar. A tradição da diplomacia é não falar. A tradição da diplomacia é fazer tudo no escurinho do cinema, né? Porque a gente diz que um acordo, uma negociação, você não fecha sob holofotes. A diplomacia não se faz num teatro. Eu falei aqui, né, na área do Conselho de Segurança, na salinha pequenininha, que você negocia tudo e depois você vai para a grande, já tudo negociado. A diplomacia não se faz sob holofote. Mas hoje, quando a diplomacia, quando a política externa passa a ser tema de política interna, a gente tem que ir para a defesa das nossas posições. A gente tem que ir para o confronto político. Isso vai me queimar? Eu chego lá um dia, vou defender uma posição, vão cortar minha cabeça? Cortem, eu sou funcionária pública, só vou trabalhar em outro lugar, deixei de ser porta-voz, mas eu vou falar. Entendeu? Essa desatualização dos nossos instrumentos, da nossa percepção. Hoje em dia, o que é o máximo da política? É a luta por narrativas. Não é? Não tem a grande fala lá do Emicida, né, que ele diz que disseram para ele que a grande área de estudo eram as áreas de exatas. E ele virou e falou assim, eu acho que continuam sendo as de ciências sociais, porque se a gente tem que construir narrativa, quem constrói narrativa são as ciências sociais. Eu estou um pouco por aí. Se a gente tem que lutar por uma narrativa, disputar esse espaço de narrativas no campo da política externa, quem está mais habilitado para fazer isso é o diplomata. E a gente tem que assumir esse espaço de disputa, com todo o ônus. Todo o ônus. Vocês estão me ouvindo aqui, alguém vai sair daqui dizendo, ela não tem razão. Eu acho que não tem que ser assim. Está bem. Né? Participe da diplomacia, venha negociar isso e vamos discutir isso no espaço público, que é um pouco o lance de Israel. Né? Israel, você tem uma política interna que é pesadíssima. Então, como é que você transita nesses espaços? Você exclui uma parte da população? Né? Próximo. Infelizmente, Respondido? gente, essa foi a última pergunta, pela questão do tempo mesmo. Posso romper um pouquinho o protocolo? Tinha uma menina que pediu a palavra. Eu tenho que dar voz a uma mulher. Né? As mulheres não têm espaço para falar. Eu tenho que defender as minhas colegas. Né? Então... Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando com você. E minha pergunta é, quando que você se interessou e quando você percebeu que você queria se interessar na área da diplomacia, que você prestou direito, estudou direito, e quando você percebeu que você queria estar ali na área da diplomacia e principalmente representando as mulheres nesse meio? Tá. Eu resolvi ser diplomata quando eu percebi meu espírito público. Eu sou filha de imigrantes, meus pais eram imigrantes portugueses, mas que meu pai tinha um imenso orgulho de ser brasileiro. Eu sou da época que era do regime militar, da ditadura. Ele fazia a gente ficar de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Vocês devem achar isso porra louquice total, né? Vocês nem ouvem o hino nacional. Pois a gente tinha, eu e meu irmão, que levantar, ficar de pé para ouvir o nacional. Porque meu pai era um estrangeiro que tinha vindo para o Brasil, fugido da guerra, e encontrava no Brasil o espaço de sobrevivência, que é isso que eu sempre falo. Então, para mim, gostar do Brasil foi uma coisa que eu vi dentro de casa. Então, eu gostava do Brasil. E aí eu tinha uma vocação para a política. Eu gosto de falar, como vocês viram, né? Está me dando um microfone melhor do que ser cantora. Então, eu identifiquei na diplomacia coisas que eu gostava muito. Eu gostava de ser brasileira, eu tenho orgulho de ser brasileira, mesmo sendo filha de estrangeiros. Eu sou 100% brasileira. Eu gostava de política e eu gostava da ideia do bem comum. E eu entrei para a área de militância na questão de gênero quando eu percebi que a gente está fora do mundo. O mundo é construído dentro de uma lógica, enfim, milenar de homens, pautando a agenda. E a gente está num mundo muito difícil. Eu acredito que se a gente enriquecer a reflexão sobre o mundo,
Se a gente der aos homens a chance de viverem num mundo que não é só feito por eles, a gente pode talvez melhorar o mundo. Então, esse meu compromisso com a mudança, eu sou uma revolucionária de nascença, né? Já viram aqui. Eu nasci com a vocação para a revolução. Quando o espaço masculino começou a se mostrar pequeno para mim, eu falei, eu tenho que ganhar o espaço também das mulheres. E é isso que a gente quer, né? Então, foi a reflexão. E aí eu conto muito uma história que, quando eu morei em Angola, havia guerra. Eu estava lá no auge da guerra. E aí as mulheres não participavam das negociações de paz. E eu aprendi com as angolanas que elas diziam o seguinte, é um discurso meio essencialista, para quem acompanha aí um pouco a questão de debate de gênero, mas eu acho que é tão verdadeiro. As mulheres diziam, uma mulher não manda seu marido e seu filho para a guerra. Eu acho que isso mostra o espaço de intervenção que a gente tem. E outro dia eu pus à prova todo mundo fala assim, nossa, que babaquice isso que ela está falando, né? Eu virei eu tenho muito acesso aos militares e eu sou generala, né? Eu brinco e falo assim, ó, eles sabem que eu sou general. Eu tenho o nível de um general 4 estrelas. Eu virei e falei para um general aqui do Comando do Sudeste, falei assim, general, se o senhor tem um filho militar, o senhor fica super orgulhoso, né? E se o seu filho vai ter a oportunidade de defender o Brasil numa situação, ele certamente vai ser um líder de batalhão, né? Porque filho de general vai estar bem na foto. O senhor vai ficar super orgulhoso, né? A sua mulher vai falar, meu filho foi para a guerra. Então, não é isso. Quem é mãe aqui sabe. Quem é pai e tiver alguma vocação militar vai saber que também é verdade. Então, a gente precisa de reflexões, a gente precisa olhar o mundo sobre outras perspectivas. Eu acho que olhar pela perspectiva das minorias, das mulheres, é algo que vai enriquecer. Foi a partir daí, foi a partir da minha consciência de que havia um fazer possível diferente. Tá? Obrigada por ter participado, pelo seu interesse. Mulheres têm voz, mulheres falam, mulheres querem falar. E, por favor, meninos, vocês têm a chave da porta, abram. A gente é boa parceira no discurso, no diálogo, no fazer juntos. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. A gente só queria entregar para a embaixadora uma lembrancinha que nós da ASMUN e também do Centro Universitário Assunção fizemos, né? Na verdade, foi uma das alunas de um programa de refugiados aqui da faculdade. Então, enfim, só para uma lembrança para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa simulação para vocês. Sucesso nas negociações. Tá? Agora, o nosso secretário-geral acadêmico, Derek Lindor, vai falar algumas palavras breves, porque, enfim. Boa tarde, delegados. Eu não tenho o mesmo gabarito que todos que estão aqui nesta mesa, mas a minha conversa breve aqui é de jovem para jovem. Eu que tenho 20 anos e vejo esse auditório cheio, eu fico orgulhoso, porque uma das grandes qualidades de ser jovem é ser corajoso, é ser incisivo naquilo que acredita. E colocar a cara a tapa dentro de um debate, defendendo posições que não respectivamente é aquilo que você pessoalmente acredita, isso não é para poucos, é para pouquíssimos. Pouquíssimos porque é descer do salto, é descer de um ego, é você se colocar na posição do outro. E para um mundo tão tenso, geopoliticamente falando, muitas vezes é isso que a gente precisa. É tão importante vocês estarem aqui, inclusive eu agradeço todo o apoio da reitoria, dos professores, e eu me sinto extremamente feliz de poder estar dizendo essas palavras para vocês, porque eu compreendo, na minha visão, que vocês entenderam o papel de vocês como seres humanos acima de tudo. Vocês colocam nas costas de vocês, em cima das costas de vocês, o destino da humanidade. E têm interesse de fazer um ciclo de violência, um ciclo de desentendimentos melhorarem. Então, eu queria parabenizá-los
primeiramente. Eu queria, particularmente, se pudesse, dar um abraço em cada um, mas, infelizmente, a correria não permitiu. Cumprimentei poucas pessoas, mas as poucas que eu cumprimentei foram super generosas comigo. Quando veio a ideia desse projeto, a gente queria isso, a gente queria esse carinho, a gente queria que todas as pessoas se entendessem e viessem aqui em prol do bem comum, sempre do bem comum, deixar o individual de lado. Então, agradeço a presença de vocês e que esse primeiro Asmun seja o primeiro de muitos. Muito obrigado. Muita gente já falou, mas eu não aguento, preciso falar umas palavras. Primeiro, claro, agradecer ao Centro Universitário Assunção pela realização do evento e também agradecer algumas pessoas que foram muito importantes para esse projeto, ao professor Sidney e ao professor Rodrigo pela coordenação, a professora e pró-reitora Alessandra também pela ajuda incessante que ela nos deu, ao vice-reitor Alessandro e à reitora Karen pela confiança no nosso projeto e também na nossa liderança desse projeto, além também da Aline e da Beatriz, do Departamento de Comunicação, que tiveram uma presença constante também na realização do evento. Agradecer a todos da organização das MUN, staffs, mesas diretoras, secretários gerais, secretários, coordenadores gerais. Um agradecimento mais pessoal aos meus pais, pela toda a ajuda que eles me deram, pessoalmente. E, principalmente, agradecer às pessoas do Derek e do Marcos, que não pôde estar presente hoje, os outros 2 secretários gerais, que fizeram esse projeto virar realidade. Em especial, agradecer a vocês, delegados e delegadas, que estão aqui hoje e vão estar nos próximos dias também. Debater o mundo, assim como disse o Derek e também a embaixadora, é um ato de coragem, de perseverança e de esperança em um mundo melhor. Um mundo mais igualitário, mais socialmente justo, menos desigual. É a coroação de uma formação que traz consigo a criticidade. Questionar o mundo à sua volta é fundamental para não só entendê-lo no hoje, mas construí-lo no amanhã. Vocês aqui hoje presentes são agentes do amanhã, agentes críticos do amanhã, que farão desse momento um pequeno traço em suas vidas, para ser e estar no futuro que todos nós desejamos. Obrigado a todos e bem-vindos à Asmun. Agora sim, a abertura tradicional. Amparados pela Carta das Nações Unidas, declaramos aberta a primeira Assunção Model United Nations, ASMUN.